Prontos para a guerra? Prontos para a guerra? Quem aí está pronto para a guerra diz amém. Diz glória a Deus. Diz caia diabo. Caia toda mentira. Pois é. A grande dificuldade com a mentira é quando ela parece verdade, né? Confesso que essa última leitura de Colossenses me deixou numa posição diferente da que normalmente eu tenho a respeito dessa epístola. O Pandão é testemunha desse processo. Porque eu amo Colossenses como uma epístola profundamente romântica, né? E a última leitura que eu fiz de Colossenses foi para gravar o podcast, né? Que nunca saiu, o Revolução Obediente. Tinha uma edição em Colossenses e eu dou graças a Deus porque ela nunca saiu. Porque eu ia gravar com a vibe errada. A vibe boa de Colossenses é essa de agora. Que é a vibe da treta, da guerra, do problema, sabe? Do BO. E eu estava conversando isso com a Luciana essa semana e as coisas que eu converso com a Luciana são profundamente relevantes para a minha vida espiritual. É porque eu entendia Colossenses como uma epístola romântica. Muito romântica. Porque, cara, tem uns hinos ali em Colossenses, né? No capítulo 1 de Colossenses tem um hino da exaltação de Jesus que cara, é tão bonito. E a gente até compôs, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa música, nossa, mó vibes, assim, me amarro. Eu gosto de cantar essa música. Aí o Sola também, né? Copiou eu com antecedência e fez a versão deles. Porque eu composta antes da deles, mas a deles é famosa e a minha não. Aí, no final das contas, parece que eles que fizeram primeiro. Mas não é verdade. Tenho provas documentais de que eu compus esse texto, que ele é a imagem do Deus invisível. Nossa, é muito vibes. Mas quando a gente lê essa música no contexto de Colossenses, aí parece que uma chave daqui, né? Muda. Pá, dentro da cabeça. E aí fica menos Arraiz e mais Racionais MC, sabe? Tipo, fica menos Arraiz e mais Mano Brown. Tipo, por quê? A epístola de Colossenses é tão profundamente direta a respeito da natureza e identidade de Jesus, porque ela é uma vacina. O que acontece quando você toma uma vacina? E eu digo a vocês, se vacinem para a glória de Deus. A vacina funciona como um preventivo, na maior parte dos casos, né? Não é o caso da vacina antirrábica, por exemplo. Mas até a vacina antirrábica funciona assim. Ela é um preventivo. Em que sentido? Você não teve a doença. Tá ligado? Mas é adicionado ao seu organismo um componente, um processo quase mágico, que faz o seu corpo entender como a doença é e se preparar para o dia que ela vier. Por exemplo, eu não tive cachumba. Nunca tive cachumba. Mas eu tomei a vacina para cachumba. E se eu, porventura, me expuser a alguém cachumbado, tendo a não desenvolver os sintomas de cachumba, ou a desenvolver uma versão muito mais suave, me recuperando rapidamente. Procede? É assim que Colossenses funciona. Graças a Deus, porque ele muda o jeito que a gente entende a Bíblia, todas as vezes que a gente lê. E isso é muito bom. Lembrando que o título dessa nossa série ela é sobre identidade cristã. Quem fomos, quem somos e quem seremos. Então a gente está trabalhando a nossa pessoa em Cristo. E como a gente tem que ver o nosso passado, como a gente tem que ver o nosso presente e prever o nosso futuro. Faz sentido? Conceito das lentes sucessivas. Quem eu era, quem eu sou, quem eu serei, para entender a realidade.
Colossenses, ela é uma epístola inserida no espaço-tempo de uma maneira tão miraculosa que ela é uma vacina contra doenças que a igreja ainda não sabia que teria. E ficou muito... Agora é o momento Davi compartilhando, né? Tipo, Davi compartilhando. Sabe quando você compartilha depois da mensagem? Eu estou compartilhando antes da mensagem. Sobre a mensagem que eu vou dar. Então, muito estranho isso. É uma metalinguagem curiosa, mas é o seguinte. Paulo foi cirúrgico no uso das palavras. Há palavras ali, cirurgicamente colocadas pela inspiração do Espírito Santo para preparar a igreja para um momento que ainda não era claro, mas que viria século II e século III. E que influencia profundamente a igreja até hoje. Influencia profundamente a nossa maneira de ver a realidade. Muitas crenças que a gente tem na nossa maneira de entender o Evangelho são profundamente contaminadas, Tony, por esse veneno. Mas, pelo fato de Paulo ter escrito sob inspiração do Divino Espírito Santo a Epístola aos Colossenses, o dano que essa doença nos causa é menor. E agora que nós estamos recebendo a segunda dose, talvez terceira dose da vacina contra as heresias, a gente vai reagir ainda mais poderosamente, amém? Amém? E o tema da mensagem de hoje é contra o jovem místico. Vocês podem falar comigo? Contra o jovem místico. Pergunto, você é uma jovem mística? Você é um jovem místico? Fortes tendências. Você é um jovem místico? Não, ele está no Piauí. Então, lá eu não sei se pega esse rolê. Lá não tem não, né? Lá é no facão. Você, Tiago, é um jovem místico? A gente tem a tendência a acreditar que jovem místico é o cara que fica repetindo um mantra e usando roupa de cocá de índio na internet e pagando um mico inacreditável por conta disso. Mas a verdade é que há muitos cristãos evangélicos que são jovens místicos e não sabem. Para entender melhor esse contexto, abram suas Bíblias de papel, porque a partir da mensagem 1, que foi há 2 finais de semana atrás, a gente decidiu que não ia projetar mais os versículos integralmente. Então agora a gente vai abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1 e nós vamos expor até o capítulo 2, versículo 23. E eu vou lendo e procurando explicar. Tem uma parte que a gente já leu, e eu vou ler rapidinho, tá bom? É o 1:24. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam. Se tiver muito escuro, pode ligar a luz, está tudo certo. Meu lado místico não se importa. Que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo. Essa mensagem foi mantida em segredo. Guarda essa palavra, jovens. Segredo. Essa palavra é muito importante. Mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse. O segredo foi revelado, não foi? Qual que é o segredo? Cristo está em vocês. Qual que é o segredo, pelo amor de Deus? Cristo está em vocês. Diga isso bem alto, Cristo está em nós. Esse é o segredo, cara, que estava guardado no passado. Ninguém sabia que essa era a vontade de Deus. Ninguém sabia que esse era o plano de Deus. Apesar de que, lá no Antigo Testamento, os profetas estavam falando que Deus queria habitar com o povo. Mas habitar com o povo não é exatamente isso. Não é andar, tipo assim, um do lado do outro, mas é dentro. A vontade de Deus era fazer morada dentro do homem. Fazer do homem a sua casa. E mais do que isso, quando a gente vai continuar lendo, ele fala o que lhes dá confiança e esperança de participar da sua glória, portanto proclamamos a Cristo, advertindo a cada um, com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Mas aí ele não fala mais de Cristo em nós, ele fala de nós em Cristo. É uma dança. Cristo em nós
e nós em Cristo. Lembra muito a pericorese da Trindade. O Pai no Filho, o Filho no Espírito, o Espírito no Pai, dançando pela eternidade em igualdade e comunhão. A relação que Deus quer ter com o homem é uma relação de intimidade, que não pode ser igualada com a relação da Trindade, mas Ele quer trazer essa Trindade para habitar dentro de você e fazer você habitar dentro da Trindade. Por meio de Cristo, que habita em nós, Ele nos faz habitar em Cristo. Isso é um segredo, isso é um negócio que hoje todo mundo sabe. Aqui todo mundo sabe, todo mundo sabe. Então eu já sabia. Mas no tempo em que Paulo escreveu essa epístola, era algo muito louco, muito novo. Deus quer morar em mim. Como? Deus é espírito. E um espírito pode habitar dentro da sua carne mortal. Que segredo. E aí Paulo fala no 29, por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Quero que saibam quantas lutas, e Paulo estava lutando. É por isso que eu falo que Colossenses é mais Mano Brown do que os Arrais. Porque Paulo estava na treta, Paulo estava na guerra, Paulo estava na luta. A guitarra dele estava com overdrive, ele estava crank the amp. Ele estava tipo, não, aí que muda a parada, entendeu? O romantismo da paixão de Paulo no capítulo 1 é melhor justificado por um cara que está lutando muito por alguma coisa pela qual ele é apaixonado. Alguém fala mal da tua mina. Tu quer partir o cara na porrada. E tem que ser assim, esse era o sentimento de Paulo. Estão mexendo com o plano de Deus. Estão mexendo com a santidade de Deus. Estão querendo colocar alguma coisa acima ou equivalente a Cristo. Essa é a fúria de Paulo, que levava Paulo a mandar um rapzão, mais do que uma cançãozinha. E Colossenses mudou de figura. Sacaram agora por que é que Colossenses mudou de figura? Existe romantismo, existe paixão, mas é a paixão apaixonada de alguém que está em guerra por alguma coisa que ama muito. E ele vai continuando falando, eu estou lutando por vocês, estou lutando por Laodicenses, mesmo pelo que não me conhecem, eu quero que vocês sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Então Paulo fica repetindo isso, o segredo de Deus. Aí ele fala, nele, é o 2:3, nele estão escondidos. Produção, dá para projetar o versículo todo ou fica difícil? Projeta porque tem gente que parece que não está com a Bíblia de papel ou está muito escuro. Vamos quebrar nossa regra. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Fala, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Nele estão escondidos todos os tesouros. Nele quem? Em Cristo. E Cristo está escondido dentro de nós. E nós estamos escondidos dentro dele. É ou não é doideira? Mas Paulo foi cirúrgico aqui. Por isso que eu pedi para projetar. Ele foi cirúrgico. Cirúrgico no uso das palavras. Sharp, entendeu? Tipo, ele pá. Duas palavras aqui são fundamentais. A saber, tesouros, ok? É de boa. Tesouro é tesouro. Sabedoria e conhecimento. Em grego, sabedoria é sofia. Conhecimento é gnosis. Sofia, gnosis. Gnosis e sofia. Essas duas palavras são muito importantes. Sabedoria e conhecimento. Paulo está falando, e vou repetir, vocês precisam guardar, que a sabedoria e o conhecimento estão entesourados em Cristo. E Cristo está entesourado dentro de você, e você está entesourado dentro de Cristo. A sabedoria e o conhecimento estão em Cristo. A Sofia, não a minha filha, mas a Sofia também, a Sofia e a Gnosis estão em Cristo. O uso dessas palavras é tão cirúrgico e tão importante, porque são as duas ameaças que o povo de Deus naquela altura estava sofrendo. E Paulo vai descrever depois. Guardem, Sofia, Gnose, sabedoria, conhecimento.
Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Argumento bem elaborado é algo como pitanologia. Na tradução da RA, sai melhor um pouco, que é discurso persuasivo ou argumentos falazes. É aquele discursinho, língua de cobra, que parece verdade, Davi, e te convence, porque é cheio de sofia e de gnose, é cheio de sabedoria e de conhecimento, mas exclui Cristo. Ora, pois, vos digo que, se toda a sabedoria e todo o conhecimento estão entesourados em Cristo, a partir do momento que você remove Cristo, pode haver sabedoria? Pode. Pode haver conhecimento? Pode. Mas não podem ser superiores à sabedoria ou conhecimento que está em Cristo. Existe sabedoria sem Jesus. Existe conhecimento sem Jesus. Mas o que Paulo quer defender em Colossenses é que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, estão entesourados em Cristo. E nada pode ser superior a Jesus. Existem argumentos bem elaborados tentando convencer você de remover Cristo como fonte da sua sabedoria, ou de acrescentar a Cristo alguma fonte de sabedoria. Vamos continuar. Bom, vamos lá, o versículo 6. Agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Aqui Paulo está falando que a fé é como uma terra firme, em que você pode aprofundar suas raízes para nutrir o seu coração com a verdade. E essa terra está cheia de Cristo. Quando você enche pela fé o seu coração em Cristo, o fruto que você tem é gratidão. Sofia e gnose te fazem buscar incessantemente. A sabedoria dos homens não tem fim e não se pode terminar de escrever livros. É o que Salomão fala em Eclesiastes. A sabedoria dos homens, ela é infinita e a gente pode continuar escrevendo livros e livros e livros e livros e nunca terminar. O conhecimento dos homens também não tem fim e não satisfaz. Não há gratidão na filosofia dos homens. Porque tudo que ela faz é te fazer questionar e perguntar e lucubrar a respeito de coisas que não te satisfazem. O conhecimento dos homens é busca sem fim. É uma pergunta que conduz a outra e a outra. Não há gratidão. Somente em Cristo nós podemos ser satisfeitos. A fé satisfaz. Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar sabedoria, que a gente deve ser negacionista, que a gente deve isolar a nossa mente das coisas. E a partir de agora é só a Bíblia. Não, Deus nos criou com um cérebro, e um cérebro bendito, com capacidades beirando o infinito, que a gente ainda não entendeu direito como funciona. Mas a crença do nosso coração, a fé, tem que estar arraigada em Cristo e não na sabedoria. A sabedoria está em Cristo. Quando você busca a sabedoria por ela mesma, você fracassa em ser grato. Quando você busca o conhecimento, ele por ele mesmo, você fracassa em ser grato. Não há satisfação fora da fé em Cristo. Faz sentido? E aí Paulo continua falando. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias. Aqui é Sofia. E invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. O cara fez essa volta toda aqui na tradução da NVT para dizer assim, o conhecimento que os homens engendram. E ele é com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Como diz aquele meme, vai se produzindo um clima terrível
Porque vai começando a botar uns elementos, né? Uns elementos que... Peraí, para, Paulo. Vamos tentar entender o que Paulo está falando aqui. Porque, mais uma vez, Paulo foi cirúrgico na produção do clima terrível. Paulo foi cirúrgico no uso das palavras. Sabedoria, conhecimento, princípios espirituais do mundo, ou, na tradução da EA, rudimentos do mundo. E aí ele termina falando, pois nele, em Cristo, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Diga, eu estou completo. Em Cristo eu estou completo. O quadro terrível que se desenha aqui eu gosto da NVT demais, mas tem hora que ela dá uma aliviada. Governantes e autoridades diz respeito a... Muitas vezes na Bíblia vai falar de governantes e autoridades terrenos, reis, príncipes, aqueles que são investidos de autoridade nos homens e que governam a sociedade. Mas essa palavra em especial, quando Paulo escreve, ele tem um quadro na cabeça dele. É traduzido como principados e potestades na RA. Na RC, os bichos mais bravos, eles botam principados e potestades. E em grego, também são palavras relacionadas à autoridade. Uma delas é exousia, que é uma zona de influência. O que é... Eu esqueci a outra. Eu devo ter anotado aqui, mas provavelmente eu não consigo ler. Aquele negócio do texto da folha preta, eu tenho dificuldade de ler a folha preta. O ponto é, existe um governo espiritual. Existe uma potestade. Existe uma fonte de poder. Não é uma fonte, mas existe uma influência de um mundo espiritual que a gente não enxerga. E a gente não pode ignorar esse fato. E o fato é que esses caras aqui, que estavam perturbando a igreja, pregando essas coisas como filosofias e conhecimentos, que Paulo chama de vazios, eles alegavam que esses conhecimentos tinham vindo de uma fonte superior. Quando você vai ler aqui, no versículo 18 do capítulo 2, Paulo fala até de adoração de anjos e visões a respeito dessas coisas. A gente vai chegar lá, eu estou dando um spoiler. Paulo fala que é vazio todo conhecimento que vem desses princípios espirituais do universo. Há pessoas que alegam ter visões e obter conhecimentos a partir de fontes espirituais, como anjos. Já no tempo de Paulo, havia pessoas que acrescentavam ao evangelho revelações que a palavra não sustentava. Para pensar nisso. A estratégia do diabo, meus caros, não nos é oculta. Porque ele a usa. Ele a repete. O que ele quer é retirar Cristo, e se ele não puder retirar Cristo, ele quer acrescentar algo que equivale a Cristo no seu coração. Através das filosofias, ele tenta retirar Cristo, dizer que você pode ser sábio por si mesmo. E que basta ser bom e justo e honesto e compreender os mecanismos que regem as relações humanas e compreender a maneira de ser sábio por si só. Para com isso ser bom. Aqueles que alegam a gnose, aqueles que alegam o conhecimento, eles dizem, além de Cristo você precisa de mais alguma coisa. O conhecimento de Cristo e a fé nele não é o bastante. Existem práticas que você deve guardar. Existem datas que você deve guardar. Existem rituais que você deve fazer. A realidade não é só o que você pode ver. A Bíblia não basta como sua fonte de fé. Acrescente a ela este livro, esta meditação, esta prática. Você já ouviu falar do poder dos astros? A soberania de Deus não basta.
você também está sob influência dos poderes celestiais. Isso daí é inferno astral. Não é porque você é burro e cometeu um erro e está pagando por ele. Não, é porque falta um mês para o seu aniversário. No batismo, peraí, volta. No 11. Em Cristo vocês foram circuncidados, não por uma operação física e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados, da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. O que Paulo está falando? Enquanto você é carne, enquanto você é pecador, você está sujeito a poderes espirituais que têm anotados os seus pecados de maneira a te acusar e exercer poder sobre você por meio deles. É um sequestro. É um abuso. Eles sabem os seus vacilos, Tiago. E eles vão na tua orelha te contar que você é um vacilão. Mas quando Cristo morreu, Ele pegou o escrito de dívida, o débito que você tinha, que não era com o diabo, era com Deus, mas o diabo ficava de credorzinho. Vou lá cobrar ele, mas nem é com você! Eu não devo para você, capeta! Mas, acusador que é, e tentador que é, ele controla os homens por medo da morte, meio do medo da morte. Você é pecador? Eu vou tropeçar nesse tapete daqui a pouco. Você é pecador? Então você vai morrer por causa dos seus pecados. Você vai morrer por causa dos seus pecados. Aí Cristo pegou e falou, tá aqui, esse boleto aqui. Ele foi lá e pregou na cruz e ele pagou. Se você morreu com Cristo, você ressuscitou com Ele, a sua conta não está mais na mão do diabo. E também não está mais na mão de Deus, porque foi pago. E Deus não cobra duas vezes. Se Cristo pagou, está pago. Esse aqui é o que tem que estourar a sua cabeça, tem que entender esse negócio aqui. Essas forças espirituais que regem a realidade, sejam os anjos, sejam os astros, porque tem alguma coisa de estranha nos astros. Deus criou os astros para reger as estações e nos lembrar dos dias. Eles exercem autoridade sobre a nossa vida, dia e noite. São regidos por astros. É um ciclo. Estações, as estrelas sinalizam. A lua faz a maré e o cabelo da gente crescer diferente, sei lá. Não sei se isso funciona ou não. Minha mãe dizia que funcionava. Quem sou eu para questionar minha mãe? O ponto é que chega um momento que o seu cabelo cai tanto que a lua não pode exercer mais poder sobre ele. E aí você está à mercê dos poderes espirituais do mundo, ficando careca. E aí? O que você vai fazer? Em Cristo eu enterrei o meu cabelo. E o medo de ficar careca foi tirado de mim na cruz. Mas eu ainda de vez em quando tenho um pouco de medo. E isso é muito importante. Pode parecer bobagem, mas só pode estar submisso a esses poderes aquele que não creu em Cristo. Você consegue entender isso, Gi? Que se você volta para Adão, e se você volta a viver no pecado, você volta a temer as mesmas coisas que o incrédulo teme, você volta a se submeter aos mesmos poderes que aterrorizam os incrédulos. É isso. E um crente que consulta o seu horóscopo, ele está se submetendo a um poder que nem um incrédulo entende. Porque se fosse coerente essa coisa, todas as paradas iam ser escritas iguais. Mas se você compara 3, dá 4 interpretações. E se pegar um astrólogo bem sério, o cara que faz os cálculos do mapa astral lá, baseado
não sei que tipo de conhecimento é esse, João Bidu, não pode falar, pô, é palha, dá processo esse bagulho. Você pegar um astrólogo sério, tem astrólogo sério? Se você pegar um astrólogo sério, um cara magão mesmo, que faz os cálculos direitinho lá, segundo os conhecimentos da antiga Suméria, não sei o quê, mesmo que esse negócio exista, eu quero que vocês entendam isso, mesmo que isso exista, mesmo que o fato de eu ter nascido no dia 11 de novembro, sob o signo do Escorpião, me torne vingativo e desgraçado, mesmo se isso for real, eu quero que vocês entendam isso. Mesmo se for real, mesmo se existir, em Cristo, eu fui colocado acima dos poderes do universo. Portanto, eu não posso usar o signo de Escorpião como justificativa para o meu mau caráter. É só falta de Cristo. Há poderes que existem. Obviamente, um cristão que coloca na bio dele o signo é miserável, pobre, cego e nu. E merece o juízo de Deus sobre ele até que ele amadureça em Cristo. Se eu pegar algum de vocês com a bio, eu vou pessoalmente zoar você até o seu próximo inferno astral. Vai ser um ano de inferno astral na sua vida. Sabe por quê? Porque em Cristo você foi liberto. Você não foi liberto só desses poderes falsos e mentirosos, como o horóscopo e a astrologia. Você foi liberto dos poderes que efetivamente podem atingir alguém. Existem poderes espirituais tentando te atacar. Existem demônios, existem, sei lá, chame do que você quiser. Espíritos imundos, filho do cão. Filho do cão é criança zoado, mas existe o capeta, o tinhoso, o satanás, o pata rachada, os diabrete, a mochila da criança, o cabeça de morcego. Tá lá. Existem formas de contatar o mundo espiritual e barganhar com ele a fim de que ele exerça algum tipo de influência na vida das pessoas. Existe. Existem homens e mulheres que alegam e que de muitas formas efetivamente conseguem manipular numa relação muito dúbia. Que na verdade eles são enganados. Porque se você pede a um demônio que te faça um favor, ele fará. Para que você volte a pedir outra vez. E outra vez. E outra vez. E não se volte para Cristo, que poderia te libertar para sempre. Se você consulta o seu horóscopo e dá certo, ele dará certo e certo e certo e certo. Por causa de um viés de confirmação. Em que você atribui poder a alguma coisa que não tem, só porque você quer algo estável para se agarrar. Bem-vindos à realidade adulta. O mundo é caótico. E debaixo do sol não tem nada de novo. Só caos, guerra e boleto. As 4 bestas do Apocalipse. Só que eu só falei 3. E o boy lixo, que também é uma besta do Apocalipse. Boliche não, o boy lixo. Nada contra o boliche. Há poderes reais e há poderes que você torna real porque você acredita neles. Essa é uma coisa que você tem que entender na sua cabeça. Porque quando você acredita em alguma coisa, você passa a se submeter àquilo. E você se sabota a fim de atribuir àquilo algum poder sobre você. Mesmo que aquilo não tenha. Se eu disser que essa caixa de som, se eu acreditar que essa caixa de som é um oráculo de Deus na minha vida, eu vou me colocar diante dela até que ela fale comigo. E de algum jeito essa caixa de som vai falar comigo, porque eu vou atribuir a ela a autoridade de fazer isso.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem atribui poder a um ídolo será governado por aquele ídolo, e o ídolo vai falar com aquela pessoa. Porque interessa ao diabo manter os homens enganados a respeito da realidade. E a realidade é que ele não tem poder. Ele só tem poder sobre quem se submete a ele. É por isso que o Senhor chama de império das trevas, a zona de influência das trevas. Influência é uma coisa que você aceita se vai se submeter ou não. Você está entendendo isso, mano? A influência você determina se vai te atingir ou não. Quem te influencia? É quem você deixa te influenciar. É quem você deixa te governar. E aí há muitos poderes estranhos, tipo lei da atração. Lei da atração. Dê comandos para o universo. Pare na frente do espelho e faça uma pose de super-homem. Até você olhar para você e dizer, eu sou o suficiente. Eu posso, eu mereço. O inferno! Porque fora de Cristo, tudo que você merece é condenação interna. Eterna. E não eterna. Não interna. Eterna. Fora de Cristo, tudo que você merece é a morte e o inferno. Em Cristo você está livre dos poderes do universo. Todos eles. Até os que existem. Quanto mais aqueles que só existem para quem acredita neles. E aí que entra o antídoto de Colossenses. Duas correntes heréticas muito poderosas passaram a atuar na igreja a partir do século 2 e 3, e daí para frente, elas se miscuíram tanto no que era o entendimento que foi resultar em coisas como a fé católica. A fé católica é uma fé estranha, porque ela é híbrida de evangelho, filosofia grega e paganismo. Porque ela trabalha com base no fetiche. O que é o fetiche? O fetiche é o ídolo a quem você atribui poder. Tipo, é a parada da imagem. E aí, assim, sinto muito católicos, mas vocês estão errados. E crente que volta para o catolicismo, sério, na boa. Tem. Mas o ponto é que você precisa canalizar a sua fé em algo visível. É o santo. O santo não é Deus. Os próprios católicos dizem, o santo não é Deus. Não, o santo não é Deus. Mas ele é uma forma de eu canalizar minha fé. É uma forma de eu tornar minha fé mais forte. Porque quando eu penso naquele santo, eu vi um católico falando isso. Quando eu penso naquele santo, sei lá, vamos falar do Jorge. O Jorge, da Capadócia. Jorge, é bem provável que tenha sido um irmão em Cristo e que tenha tido algum tipo de influência na sua região dentro do evangelho. Mas o São Jorge, ele... Cara, eu vou falar um negócio... Desculpa que eu vou falar, mas... Ele canaliza uma energia arquetípica do guerreiro em nome da justiça. E é uma série de personagens históricos que tem essa mesma vibe. Aquele que vence o dragão. Aquele que vence o mal. A gente precisa de um guerreiro para botar no nosso panteão. Para que as pessoas aprendam a canalizar essa energia da coragem. Quem que a gente vai botar? Pô, tem o Jorge da Capadócia. Então vamos fazer ele boladão, em cima de um cavalo, mais bolado ainda, com uma lança, pá, dando na cara do dragão. Aí quando as pessoas precisarem de proteção, quando as pessoas precisarem de coragem, elas oram para o Jorge da Capadócia. E aí elas vão ter nelas mesmas, esse ímpeto. Elas vão se sentir protegidas porque elas canalizaram a fé em algo substancial. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso aqui não é coisa para criança. Isso aqui é coisa para adulto. Adulto tem que entender o que é a fé. E a fé não é acreditar tão forte em alguma coisa que você faça aquilo virar real. Isso não é fé. Fé é confiança. E a verdadeira fé só pode ser em Jesus Cristo. Todo o resto é idolatria. Todo o resto é idolatria.
Se você precisa olhar para a foto de alguém para se inspirar, você está pecando, porque você está criando um ídolo para você. Você bota um pôster do Ayrton Senna no seu quarto e fala assim: esse é o cara, esse cara aqui lutou para poder superar todas as dificuldades. Ele tinha um nariz de batata e um cabelo dos anos 80, mas ele foi lá e se espatifou numa curva de Imola. Morreu. Cristo vive para sempre. Mas se você olha para o Ayrton Senna e fala, cara, eu quero canalizar essa energia da ousadia, da coragem, ele fazia aquelas ultrapassagens em cima do Schumacher e tal, não sei o quê. Pô, era massa. Eu vi o Senna morrer em 94. Não ver ele morrer não foi massa, mas era massa ver ele correndo. Era massa ver ele correndo. É uma boa história, pô, legal. Mas a partir do momento que você contempla alguém ou algo para obter dali alguma inspiração, você está pecando, porque você está construindo um ídolo para você. Sua inspiração é Cristo. Aprenda com as boas histórias, aprenda com as biografias, mas não coloque ao lado de Jesus. Não coloque. E sabe o que é muito fácil colocar? É muito fácil. É muito fácil. E você nem percebe que você está olhando mais para o Senna do que para Jesus. E a gente está num momento cultural propício. Vamos cavar mais, Pandão? Cava mais isso aí? Cava mais? A gente já está para ser cancelado, não está? Não estamos aqui para ser cancelado? Já fui? Então, já fui cancelado. Se eu já fui cancelado, vamos mais fundo. A gente está num momento cultural muito propício para o estabelecimento de ídolos. Porque a gente está normalizando a existência de outros deuses. A Marvel está fazendo esse desserviço para a fé cristã. Eu adoro esse filme, acho massa, me amarro. Acho massa. O Thor boladão, chegar lá e martelando todo mundo, pá, namorando com o martelo. Aí depois tem... Cara, Rompe Tormentas. Que nome maravilhoso. Eu queria chamar uma guitarra minha de Rompe Tormentas. Stormbreaker, é muito bom, velho. O problema é que a gente está entendendo que a gente está começando a normalizar no coração a existência de panteões. E de que a fé é individual. E que cada um pode ter sua própria divindade. Tá tudo bem ele ser Deus em Asgard. Tá tudo bem ele ser um rei em Asgard e um Deus na Terra. Não, porque ele é muito diferente dos humanos. Asgard é tecnologia, é ciência, não é? Mas a ciência muito evoluída parece magia para aquele que não... Bullshit. É normalização de um entendimento de uma coletividade de divindades. E a ideia é cristalizar os arquétipos de poderes na sua mente, a fim de que em algum momento, quando você precisar de socorro, você mentalize alguma dessas fontes de poder para se tornar semelhante a ela. A Bíblia chama isso de adoração. Torne-se semelhantes a eles todos os que os adoram. Salmo 115. Quando você se coloca diante de algo ou de alguém para absorver as características dessa pessoa, você está criando um ídolo para você. Não importa quão inspirador seja essa pessoa. Pode ser um irmão da igreja. Ele não pode ser colocado ao lado de Jesus. Não existe mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo. Não existe alguém entre você e Cristo. E mesmo as autoridades que Deus colocou na sua vida, elas estão abaixo de você para te fazer crescer. A igreja cresce ao contrário. Cresce com a gente colocando pessoas acima de nós. Eu exerço autoridade sobre vocês porque eu coloquei vocês sobre mim. E vocês estão colocando outros sobre vocês. É assim que a igreja cresce. Não é um sobre o outro, é um de baixo. E quanto mais autoridade alguém tem, mais embaixo ela está. Mais pessoas ela sustenta. O corpo de Cristo funciona assim. A edificação do corpo de Cristo funciona com você colocando pessoas sobre você, sob sua responsabilidade. É você
que leva. Não pela sua própria força, mas porque Cristo te capacita a isso. Continuando a leitura, Paulo fala assim no 16: não deixa que ninguém te condene pelo que você come ou deixa de comer, pelo que você bebe ou deixa de beber, por não celebrar dias santos, as cerimônias da lua. Sabe por que ele fala das cerimônias da lua nova? Porque nos paganismos, a gente chama de paganismo hoje, mas nas religiões de mistério da antiga Suméria, do Egito e etc., aos vizinhos do povo de Israel, os deuses da lua, as deusas da lua, eram as deusas da rebeldia feminina, da sensualidade feminina, que conferia às mulheres o poder de seduzir e conquistar os homens, a fim de ter aquilo que elas queriam. As prostitutas cultuais exerciam relação com deuses lunares, deusas lunares, especialmente na lua nova. Cada lua tinha um momento para fazer um ritual. Os deuses dos sortilégios, os deuses que revelavam o oculto, os deuses que contavam as fofoquinhas, eram deuses da lua. E quando o Senhor estabelece que o povo de Israel deveria celebrar em cada lua nova, ele está falando assim: eu vou substituir no coração de vocês o entendimento de que existem deuses da lua. Não existem, eu sou o único Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 35. Produção, bota na tela. Na tela para mim aqui. Corta para mim aqui na tela. Jeremias 31, 35. Olha o que diz. Lê aí. Leiam o resto do capítulo se entender o que é que ele diz. O Senhor dá o sol. O Senhor dá a lua. O Senhor dá as estrelas. Como é que você vai orar para a lua? Como é que você vai orar para o sol? Para que você vai orar para as estrelas? Se você tem livre acesso a quem criou e sustenta todas essas coisas. É isso que é a centralidade de Cristo. E você fala assim: cara, isso é muito bobo que você está falando, porque eu não vou orar para a lua. A idolatria já foi mais escancarada, hoje ela é sutil. A gente segue muitos ídolos no Instagram, pessoas nas quais a gente se inspira, pessoas que a gente gostaria de ser igual. O panteão dos deuses hoje é um panteão de influenciadores. E o próprio mundo prega isso. Já ouviram falar de deuses americanos do Neil Gaiman? É isso. Como as coisas se tornam divindade. Ele observou que a televisão havia se tornado um ídolo e que as salas dos norte-americanos tinham se tornado um templo de adoração. Porque agora existe um ponto focal de toda a atenção, de onde as pessoas obtinham todas as informações e diante da qual todas as famílias se colocavam em um determinado horário do dia. Antes as famílias oravam juntos. Oravam juntas nos Estados Unidos. Era um país protestante, de profunda reverência e fé. Mas aí a idolatria entrou. E agora as famílias se reúnem para se postar diante de uma outra coisa. É a TV. Mas aí a TV evoluiu. Evoluiu para o computador. E cada um passou a ter o seu... Eu sei que não é uma evolução direta, eu entendo o que eu estou falando. E vocês também. Mas aí cada um passou a ter o computador no seu quarto. E aí os computadores do quarto viraram notebooks, e tablets, smartphones. E agora você tem um ídolo dentro do seu bolso. Mas mais do que isso, você tem um portal para todo o panteão da idolatria. E você pode escolher diante de qual Deus que você vai se postar. Você só precisa abrir o aplicativo do Instagram. E um monte de pretensas divindades
vão aparecer para você para tentar te inspirar a ser alguém diferente do que Deus criou você para ser. Não é o veículo, é o seu coração. Não estou dizendo que você não deve usar o Instagram. Use. Mas entenda quem está acima de todas as coisas. Domine ao invés de ser dominado. Governe ao invés de ser governado. Essas coisas são apenas sombras da realidade futura. Aqui Paulo está falando até das festas dos judeus. Deus criou essa festa da lua nova para que a gente entendesse que ele é o governante da criação. Massa. Mas agora nem isso mais é necessário. Deus criou o sábado para que a gente possa lembrar que a gente precisa descansar em algum momento e que tem que confiar nele. Nem isso mais é necessário. Porque agora o verdadeiro sentido do sábado foi colocado dentro do seu coração. O verdadeiro sentido da festa da lua nova foi colocado dentro de você. A sabedoria e o conhecimento. Obrigado. Fica para depois aqui. A sabedoria e o conhecimento foram colocados dentro de você. Os tesouros estão em Cristo. Ele é a realidade dessas coisas. E aí, no 18 ele fala, não aceitam condenação daqueles que insistem em humildade fingida na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Cuidado com quem chega para você e diz que o Senhor revelou alguma coisa para ele. Por meio de um anjo, por meio de uma visão, por meio de um chame do que você quiser. Cuidado. Porque sempre julgue a profecia de acordo com a Escritura. Se você não puder encontrar na Escritura aquela profecia, dificilmente ela é real. Porque o próprio Paulo falou assim, se um anjo do céu descer e pregar para vocês um evangelho que não é o que eu preguei, seja considerado maldição. Mas é um anjo do céu, Paulo. Ele falou, maldição. Paulo era muito radical, né? Mano Brown demais, pô. Aí ele fala assim, eles não estão ligados a Cristo. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. E aqui vem a última coisa que eu quero falar essa noite. Essas pessoas que alegam uma filosofia superior e um conhecimento superior, em geral, não querem se submeter ao corpo de Cristo. Uma prova muito fácil de você fazer é tipo, quão ligado ao corpo de Cristo alguém está? Quando eu falo de estar ligado ao corpo de Cristo, eu não falo só da união mística, da união espiritual que a gente tem com os irmãos. Eu estou falando de alguém que, em obediência à palavra, reúne, serve e obedece. É importante que vocês entendam o que é o corpo de Cristo. A vida cristã não pode ser exercida em maturidade sem uma conexão real com uma igreja local. Entendam, quando eu falo igreja local, não estou falando dessa estrutura. Eu estou falando de uma igreja em que você reúna, em que você sirva, em que você se submeta a alguém. Alguém tem que botar o dedo na sua cara e falar, para de fazer isso. Ou então, vai nessa direção. Alguém tem que governar você. Se você não se submete a nenhuma estrutura de igreja, você não é maduro em Cristo. Você pode ter sabedoria, pode ter conhecimento, mas não tem maturidade. É impossível, segundo o texto de Colossenses, você compreender o nível de maturidade que produz a manifestação de Cristo na carne mortal, conforme a gente vai ver na semana que vem com o nosso amigo Pedro Aranha. Não é semana que vem, é outra.
Semana que vem não. Sem ser essa... a outra. Sem ser essa semana que vem, a outra semana que vem. Também. Tá confuso, mas vocês entenderam. Sei lá. Só existe maturidade em quem está submisso à igreja. E isso é difícil. Isso é muito difícil. Porque quando você cresce e começa a entender as coisas, você tende a se isolar. Uma coisa do adolescente é que ele é isoladão. Ele fala assim, não preciso de ninguém. Eu sei as coisas. Para, mãe, eu sei me cuidar. E aí você, quer ir sozinho para a escola. Aí vem o Zé Droguinha e te rouba. Porque você é burro. Quando alguém quer se isolar e se recusa a ouvir, especialmente ouvir os mais velhos, essa pessoa prova que é burra. E burrice é uma decisão. A gente decide ser burro. Sério, burrice é uma decisão. A gente decide ser burro. Porque se Deus estabeleceu a igreja, e Ele falou que na igreja tem que ter ancião, tem que ter jovem, tem que ter novinho, e tem que ter criança, e tem que ter viúva, e tem que ter órfão, e tem que ter doente. A igreja é assim. Fala, não, vou para uma igreja que não tenha órfão. Bonitão. Vai fundar a tua. Vai dar tudo errado. E se der tudo certo, mesmo assim, Deus não aprova. Não gosto de gente preta. Vou fazer uma igreja só de branco. Fizeram isso nos Estados Unidos. As batistas do Sul eram assim. Rasgaram aquilo que Cristo falou. Que ele tinha derrubado o muro de separação entre judeus e gentios. Se entre judeu e gentil, que um era assumida e declaradamente o povo de Deus, o outro era assumido e declaradamente os párias da humanidade, Deus derrubou o muro, quanto mais entre branco e preto. Faz algum sentido você ser crente e ser racista? Não! Deu errado. Estão derrubando o muro até hoje. Até hoje estão pagando por isso. Reconhecendo seus erros e tendo que se arrepender. Não gosto de pobre. Eu vou fazer uma igreja que só tem rico. Só gente bem vestida. Não gosto de gente mal vestida. Sabe o que acontece? Dá ruim. Porque na igreja tem que ter pobre. A fim de que o rico se torne humilde. E entenda um destino para a riqueza dele. Quem edificou uma igreja para ricos está até hoje derrubando o muro. E quem não se submete a uma estrutura de igreja não amadurecerá. É muito simples isso. E não tem a ver com uma igreja ser perfeita, teologicamente, boa, ruim, não. Tem a ver com onde Deus plantou você. Ele colocou você aqui, é aqui que você prospera. Você é a árvore. E a árvore não escolhe onde foi plantada. A escolha da árvore é aprofundar a raiz e dar fruto. Ela não anda. E isso é duro para mim. É duro para você. É duro para você. Mas Deus escolheu um dia te plantar. A sua função é aprofundar a raiz na fé em Cristo. Cavar para baixo até achar o tesouro da sabedoria e do conhecimento em Cristo. Até você dar fruto. O que tem a ver o jovem místico? É porque o jovem místico é rebelde e acha que pode construir sua própria espiritualidade. Acha que ele é suficiente e esquece que Deus colocou toda a autoridade sobre os pés da igreja. E que a igreja de Deus funciona assim. Um grupo de pessoas erradas e improváveis se reunindo para mútua edificação. O fato de você ser estranho e diferente é maravilhoso. Porque eu sou estranho e diferente. Quando eu me choco com você, produz vida. Eu quebro o que está sobrando em você e preencho o que falta em você.
Portanto, deem glória a Deus, porque Ele, em sua sabedoria, nos uniu a um corpo. E Ele produz a nossa maturidade por meio da vida da igreja. E é uma decisão sua confiar em Cristo e nele somente. Cara, não seja escravo, outra vez, daquilo do qual você já foi liberto. Não volte para o passado. Cara, não volte. Eu sei que a gente quer ter algum controle sobre as coisas. O fato do jovem místico buscar previsões, buscar autoconhecimento, buscar estratégias para burlar, no meu caso, o TDAH, eu criei rituais e práticas para mim, para poder conseguir focar e tal, e de repente eu percebi que eu estava muito perto de me tornar um jovem místico, porque eu estava criando rituais para mim, e eu não estava dependendo de Cristo, eu não estava dependendo das pessoas que podiam efetivamente me ajudar, me indicar um tratamento, me indicar uma solução. Eu estava buscando por mim mesmo uma solução para os meus problemas. Eu não confiei no corpo de Cristo. Quando eu anulei essa atitude da minha vida, eu entendi o valor do corpo. Você tem problemas, eu tenho problema. Vamos juntos buscar em Cristo sabedoria e conhecimento para vencermos as nossas dores. Mas a gente não vai se submeter outra vez de a gente já foi escravo, a gente não vai voltar. Está entendendo? É um sentimento que tem que queimar no seu coração. Eu conheci Cristo. E Cristo é superior a todas as coisas. Eu não vou trocar Cristo por um mapa astral. Eu não vou trocar Cristo por PNL. Eu não vou trocar Cristo por fórmulas de melhoria e desenvolvimento pessoal. Eu não vou trocar Cristo por teologias vazias. Eu não vou trocar Cristo por outra fé que não seja nele mesmo. Eu não vou trocar Cristo para confiar em mim mesmo. Eu não vou trocar Cristo por um relacionamento que ele não aprova. Eu não vou trocar Cristo por nada. E esse nada tem que incluir o que funciona e o que não funciona. Porque a gente acha que se funciona é de Deus. Muita coisa que não é de Deus funciona. Muita técnica pode te fazer um bom orador, pode te fazer um bom teólogo, pode te fazer até um homem mais espiritual. Muita técnica pode fazer você parecer piedoso. E funciona. E nós deliberadamente escolhemos não confiar nessas coisas, mesmo que elas funcionem. Vai uma gnose aqui, vai um conhecimento profundo aqui para vocês. Ó. Vocês julguem de acordo com a fé da palavra. Mas eu já entendi que nos últimos dias nós seremos provados por meio dos nossos olhos. Porque vai ser colocado diante de nós provas físicas, visíveis e materiais, impossíveis de refutar, que vão contrariar a sua fé. Vai ser visível aquilo que contraria a Escritura. Ao vivo e se mexendo. A Bíblia fala que o anticristo vai produzir uma imagem dele viva. O Apocalipse é metafórico, ele é todo figura. Se a gente colocar o entendimento disso no moedor, dá para a gente extrair o seguinte: que coisas contrárias a Deus vão se manifestar tão visível e tão inegavelmente reais, que, se possível, enganariam os próprios crentes. Você vai ser desafiado a olhar para uma coisa, ver aquilo e falar assim: eu estou vendo, parece real, mas eu sei que é
uma mentira. A gente está sendo treinado a acreditar no que vê. Não tem nada mais fácil de enganar do que a nossa visão. Fé em Cristo, confiança em Cristo e em Cristo somente. Quando chegar o tempo final, essa vacina que vocês receberam aqui vai fazer todo sentido. Amém? Colossenses é uma carta de guerra, pô. É bem legal. Fogo e martelo. Fogo e martelo. Quero orar por vocês, porque não tem outro jeito de terminar isso. Fiquem de pé. Estendam suas mãos assim, ó. Bate sobre. O que o martelo não quebrar, filho, o fogo vai queimar. É isso aí. Jeremias 23, 29, na orelha de vocês. Vamos orar. Pai, faz a nossa fé mais forte e completamente arraigada em Ti. Senhor, nós rejeitamos todos os artifícios que nos foram apresentados como solução para as nossas dores, que nós não podemos encontrar em Cristo. Tudo aquilo que nós não podemos achar em Cristo, tudo aquilo que nós não podemos achar no corpo de Cristo, nós rejeitamos agora. A nossa confiança está em Ti, Senhor, e naquilo que o Senhor nos orientar a fazer. Te agradecemos porque o Senhor tem nos providenciado alívio das nossas dores, tem nos providenciado saídas muitas vezes dos problemas que nós mesmos arrumamos. Mas nós queremos procurar em Ti, Senhor, e gratidão completa ao Senhor. Se o Senhor usar as coisas para nos favorecer, louvado seja o Teu nome. Mas nós preferimos viver com a fé que não depende da visão. Derruba em nós todo o misticismo vazio, toda a crença paralela à Tua. A nossa confiança está em Ti. E no dia que a nossa fé for provada, pedimos ao Senhor que nos permita permanecer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que em Cristo nos deu todas as coisas. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo.